Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa terceira semana de aulas online. E na aula de hoje, o assunto é sequências. Seja uma sequência numérica, seja uma sequência de figuras, seja uma sequência de movimentos. Em época de isolamento social, em época de coronavírus, eu tenho certeza que vocês acompanharam aí diversas reportagens falando sobre a importância de se lavar as mãos, né? E qual era a sequência correta dos movimentos para se lavar as mãos, né? E aí, conseguiram aprender essa sequência? Então a sequência é a seguinte: primeiro coloca o sabão na mão, né, na palma da mão, lava bem a palma das mãos, depois lava as costas da mão, certo? Tinha essa sequência, né? Depois o próximo passo é lavar o dedão, né, das duas mãos, aí lava entre os dedos, depois que você lavar entre os dedos, tem que lavar os punhos, e aí sim, né, fazer o enxágue da mão e secar bem as mãos. Então essa era uma sequência de movimentos. Mas vamos nos aprofundar em outros tipos de sequências, certo? Então quer aprender mais? Bora aqui comigo. Só outra sequência muito conhecida de vocês é a sequência das fases da Lua. Nós sabemos que a Lua ela tem 4 fases que duram aí cerca de 7 a 8 dias. Durante um mês ela percorre essas 4 fases. Então eu desenhei aqui uma sequência das fases da Lua. Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante. Lua nova, Lua crescente. Quais serão as duas próximas? O que eu devo colocar aqui para continuar com a sequência? Nova, crescente, depois vem a lua cheia e a lua minguante. Então a lua cheia aqui, que eu vou encher ela, e a lua minguante, que fica com o lado esquerdo pintado. Tá? Então essa aqui é a sequência das fases da lua. Nova, crescente, cheia, minguante. Nova, crescente, cheia, minguante. Nova, crescente, cheia, minguante. Então percebam que essa sequência das fases da Lua, ela tem um padrão, tem uma regra, né? É sempre nessa ordem: nova, cheia, crescente. Nova, crescente, cheia, minguante. Nova, crescente, cheia, minguante. Tá? E a gente usa essa ideia para definir sequência. Então, sequência é um conjunto de números, precisa ser só números, tá? Mas como a gente está na matemática, a gente define com números dispostos em uma certa ordem. Então, essa aqui é importante, ó. Dispostos em uma certa ordem. Então, para ser uma sequência, tem que ter uma regra de formação, tem que ter uma ordem, tem que ter um critério. Tá? Eu não posso colocar coisas aleatórias aí. Onde cada elemento é chamado de termo. Bom, o que são os elementos? Os elementos, eles ficam separados por vírgula. Então, cada vez que eu tenho uma vírgula aqui, ó, esse símbolo que está aqui é um elemento. Então, a nuvem é um elemento, a chuva é outro elemento, o sol é outro elemento, tá? A carinha é um elemento, o coração, lua cheia, lua crescente, lua nova. Então, sempre que eu tenho aqui, ó, uma figura, um número separado por vírgula, esses números ou figuras são chamados de elementos ou termo, tá? Então, cada figura que está aqui, cada elemento que está aqui é chamado de termo. E depois a gente vai ver também que a gente pode numerar esses termos. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo termo. Tá tranquilo? Então, por enquanto, a gente só está trabalhando com a ideia de que a sequência ela tem que apresentar um padrão. Tem que ter uma regra de formação, tem que ter uma lógica, que ela pode ser trabalhada com figuras, com números, ou com até mesmo ações, como a gente viu no início da aula. E que cada elemento da minha sequência é chamado de termo, beleza? Vou dar aí 30 segundos para vocês completarem essas duas sequências com os dois próximos termos. Aqui a gente tem a nuvem, a chuva, o sol. Nuvem, chuva, tá? Então completem essa sequência com os dois próximos termos e complete a sequência de baixo com os 3 próximos termos. Tá? Quem serão os 3 próximos termos? Vamos lá. E aí, conseguiram? Tá tranquilo, né? Por enquanto tá fácil e a tendência é continuar fácil, tá? Não vai piorar muito não. Então eu tenho nuvem, chuva, sol, nuvem, chuva, sol, né? Então eu venho aqui e desenho um solzinho. E depois do sol vem a nuvem de novo.
Então, nuvem, chuva, sol, nuvem. Carinha, coração, carinha, coração, carinha, coração, carinha de novo. Tá? Então tá aí, tá preenchido com os próximos termos. Vamos trabalhar com um pouco de números agora? Vamos lá. Aqui na continuação dos exemplos, nós temos aqui uma sequência, 3 sequências numéricas, né? E aí a gente tem que completar com os próximos termos. Na primeira, a gente tem aqui, ó, o primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 4, o terceiro termo é o 6, o quarto termo é o 8, o quinto termo é o 10, o sexto termo é o 12. Quem é o sétimo termo? Quem é o oitavo termo? Então aqui nós queremos saber o sétimo termo e depois o oitavo termo. Né? Lembra que os termos são cada um dos elementos da minha sequência. Bom, vocês perceberam que tem um padrão dessa sequência, né? De um número para o próximo, a gente está sempre aumentando 2 unidades. Então, olha só, 2 mais 2 dá 4. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 2 é 10. 10 mais 2 é 12. Então, aqui na sequência, eu tenho o resultado de 12 mais 2. 12 mais 2, 14. Então, o sétimo termo é 14. E aí, o oitavo termo vai ser o resultado de 14 mais 2. 14 mais 2 dá 16. Certo? Ah, professor, está aparecendo a tabuada do 2. Exatamente, né? A tabuada do 2 não deixa de ser uma sequência numérica que vai caminhando de 2 em 2. Tem um padrão, né? Tem uma ordem que está sendo respeitada sempre. Olha a sequência da letra E. 3, 6, 9, 12, 15. Então, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Quem é o sexto termo e quem é o sétimo termo? Bom, perceba que aqui a gente está sempre somando 3, né? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Então, o próximo termo vai ser o resultado de 15 mais 3, 18. E aí, 18 mais 3, 21. Tá certo? Tá fácil, não tá? Por enquanto? Agora, a última sequência. Ela já não é uma sequência que a gente bate o olho assim e percebe de cara o padrão, né? Porque aqui não tem a cara de uma tabuada, diferente das outras, né? Aqui em cima aparece a tabuada do 2, aqui a tabuada do 3, mas aqui embaixo eu não tenho relação com tabuada. Mas observe com atenção, ó, que é uma sequência que está diminuindo. Então, se está diminuindo, eu não vou estar somando termo, não vou estar somando unidades a cada termo. Eu vou estar subtraindo, tá? Então, do 9 para chegar no 4, eu vou tirar 5. 9 tira 5 dá 4. Do 4 eu vou tirar 5. Opa, peraí, professor. Eu tenho 4. Se eu for tirar 5, vai ficar um negativo, tá certo, né? 4 tira 4 fica 0. Se eu tirar mais 1, fica 1 negativo. Então, a gente está trabalhando com números inteiros, né? Números negativos também. Eu tenho 1, menos 1, tira 5, ó. Você já está devendo R$1 para mim. Aí você faz mais uma dívida de R$5, então você está devendo 6 agora, né? Imagina que você está devendo R$6 na cantina, aí você vai lá e compra um salgado, pede para a tia marcar para você, o salgado custa R$5. Então você deve 6, faz mais uma dívida de 5, você fica devendo 11. Se você deve 11, faz mais uma dívida de 5, você fica devendo 16. Se você deve 16, faz mais uma dívida de 5, você fica devendo 21. Então fica menos 21. Ok? Então todas essas sequências numéricas que eu apresentei aqui para vocês tiveram os seus elementos, né, os seus números, dispostos numa certa ordem. Tá? De um elemento para o próximo, eu fui sempre somando ou subtraindo quantidades iguais. Então, essa é a ideia principal de sequências, tá? Não importa se é de figuras, de ações, de números, tem que ter uma certa ordem. Eu não posso estar pegando números aleatórios. Por exemplo, se essa sequência fosse 2, 4, 6, aí ao invés de 8 eu colocasse 18. Pronto, quebrou, né? Quebrou a ordem, quebrou a regra, quebrou o padrão. Estava aumentando 2, aumentando 2, aumentando 2, de repente aumenta 12. Então já não faz sentido mais, né? E depois volta para o 10, tá? Então, esse exemplo seria um exemplo de uma sequência numérica que não é sequência, tá? Para ser sequência, tem que ter uma ordem, tem que ter um padrão, beleza? É importante a gente saber também que existem 2 tipos de sequências.
Tem aquelas sequências que são chamadas de sequências finita e tem as sequências infinitas, tá certo? Como o nome já diz, né? O que é uma sequência finita? É aquela que tem fim, que em um determinado momento ela acaba. Então, ó, podemos indicar o número de termos que a sequência possui. Então, se a gente tem uma sequência e a gente consegue falar quantos termos essa sequência possui, ela é uma sequência finita. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Acabou a minha sequência. Então, é uma sequência que tem 4 termos. Bom, além disso, essa sequência finita ela possui o último termo. Nesse caso aqui do meu exemplo, o último termo é o número 4. Né? O número 4 é o último termo. Tá? Então, esse é um exemplo de sequência finita. Beleza? Agora, o que é uma sequência infinita? É uma sequência que nunca tem fim. É uma sequência que a gente não consegue determinar o número de termos que ela tem. Tá? Por exemplo, sequência dos números naturais, sequência dos números primos, são sequências infinitas que não acabam nunca. Bom, além disso, você não consegue determinar o último termo. Não há o último termo. Então, essa sequência, ó, 1, 2, 3, 4, reticências, está indicando que ela vai continuar, que ela nunca acaba, tá? Ela vai manter esse padrão de sempre aumentar 1. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E é uma sequência infinita. Então, eu não consigo determinar quantos termos ela tem e nem quem é o último termo. Tá? Então, visualmente, né, a principal característica que a gente vai ter são as reticências aqui no final da sequência. Então, uma sequência que possui essas reticências aqui, quer dizer que ela nunca termina, que ela é infinita. Se a sequência terminar com um número, né, com o último termo aqui, sequência finita, ok? Só coloquei 2 exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Então, pause o vídeo e tenta fazer antes do professor. É para montar a sequência dos números naturais menores que 5, e aí dizer se essa sequência é finita ou infinita, tanto na letra A como na letra B. Certinho? Vamos lá, 1 minuto para você responder aí. E aí, conseguiu fazer? Vamos lá, ó. Números naturais menores que 5. Então, se é menor que 5, não vai entrar o número 5, né? Quem são os números menores que 5? Eu tenho 4, tenho 3, tenho 2, tenho 1 e tenho 0, né? Então, esses são os números naturais menores que 5. Repare que o 0 vai ser o último termo da minha sequência. Eu não tenho continuação nela, porque depois do 0 viriam os números negativos, né? Só que a gente está falando em números naturais. Números naturais são só números inteiros e positivos. Certo? Então, como não tem mais ninguém depois do 0, significa que a minha sequência ela termina no 0. O 0 é o último termo da sequência, portanto, é uma sequência... Opa, vamos arrumar aqui. Finita. Sequência finita, né? Agora, a sequência da letra B são os múltiplos de 4. Nós já aprendemos que para encontrar a sequência dos múltiplos de 4, eu tenho que pegar o número 4 e começar a multiplicar ele por todos os números naturais. Então, eu faço 4 vezes o 0, 4 vezes o 1, 4 vezes o 2, tá? 4 vezes o 3, e assim sucessivamente, né? Por toda a sequência de números naturais. Então, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. E essa sequência, ela não acaba nunca, né? Se eu fizer 4 vezes 51, vai dar 204. 204 também vai ser um múltiplo de 4. Então, essa sequência ela é infinita. Como é que eu faço para representar que ela é infinita? Eu coloco 3 pontinhos, eu coloco reticências, tá? Então, é uma sequência infinita. Sequência infinita, certo? Talvez vocês estejam aí se perguntando, né? Mas, professor, a gente estava estudando álgebra, né? Semana passada nós vimos introdução à álgebra. E agora você está falando de sequências numéricas. E aí, né? Mudou de assunto? Não, não é isso, tá? A gente já vai fazer uso da álgebra para estar representando sequências numéricas. A gente pode abreviar uma sequência numérica através de expressões algébricas. Mas isso fica para a próxima aula, tá? Por enquanto, vamos só ir definindo mais alguns termos. Nós já vimos que cada elemento da minha sequência é chamado de termo.
Então, o número 1 é o primeiro termo, o número 4 é o segundo termo, o número 7 é o terceiro termo, o número 10 é o quarto termo. Eu posso abreviar essa escrita, né? Ao invés de estar escrevendo primeiro termo, eu posso simplesmente vir aqui e dizer que o número 1 é o primeiro termo dessa forma. Eu coloco uma letra A e o número 1 aqui do lado como índice, né? Então aqui, ó, quando eu tenho essa escrita A1, eu estou dizendo o quê? A1 é igual a 1. O que significa A1 é igual a 1? Que o primeiro termo da minha sequência é igual a 1, certo? E se eu colocar A2? A2 igual a 4. O que essa escrita está me dizendo? Que o segundo termo da minha sequência é igual a 4, tá? Então a gente está abreviando, né, a palavra segundo termo e representando de uma forma genérica aqui, generalizando, né? Colocando A2. Então A2 significa segundo termo da sequência. Como é que vocês acham que vai ficar o terceiro termo da sequência? É o A3. E nesse caso, o A3 vale 7, né? Então, A3 significa terceiro termo da sequência. E o 10, o que é o 10 aqui nesse caso? O 10 ele é o quarto termo da sequência. Então, A4 é igual a 10, corresponde ao quarto termo da minha sequência. Tá certo? Então, a gente está abreviando aí a escrita, né, dos termos de uma sequência. Bom, essa sequência ela é infinita. Se ela é infinita, ela não tem fim, né? Não tem o último termo. E aí, como é que eu faço para fazer uma representação generalizada, uma representação qualquer, de um termo qualquer dessa sequência aqui, ó? Tá, tem o 10, depois vai ter, seguindo o padrão aqui, vai ter o 13, o 16, depois o 19, enfim. Mas se eu quiser uma representação genérica, né? Como é que eu vou representar isso? Aí a gente vai colocar como AN. Então, AN, que significa o AN? É um termo qualquer dessa sequência, um termo genérico dessa sequência. Em termos de linguagem, tá? O AN, ele significa enésimo termo. Tá? Então, o que é o AN? É o enésimo termo da minha sequência, é um termo qualquer. Um termo que eu não conheço ainda, tá certo? Então essa linguagem aqui é muito usada para fazer a definição de sequências. Um termo qualquer da minha sequência é definido assim, tá? Então o AN seria, o significado do AN seria enésimo termo. E se eu quiser um termo que vem antes do AN? Bom, o termo anterior ao AN é o AN menos 1. Ó, quem que é o termo anterior ao A3? É o A2, né? Se eu fizer A3 menos 1, dá A2. Termo anterior ao A4. O termo anterior é o A3. 4 menos 1 dá 3. Então, quem vem antes do AN? O AN menos 1. Tá? Então, é o termo AN menos 1. Termo anterior ao AN. Então, a gente já vai ver como usar isso na prática nas próximas aulas, tá? Por enquanto, a gente só está fazendo definições. Então, A1, primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. A4, quarto termo. AN é o enésimo termo, um termo qualquer, tá? Eu posso trocar essa letra N pelo número que eu quiser, tá? Essa letra N aqui, ó, ela está indicando a posição de algum número da minha sequência, tá? Então eu posso trocar o N pelo 2. Se eu trocar o N pelo 2, vai ficar A2. Bom, o A2 eu sei que vale 4. Se eu trocar o N pelo 3, vai ficar A3. A3 eu sei que vale 7. Tá certo? Então, essa letra N aqui, ela serve para indicar a posição do termo que a gente tem na sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? Se eu trocar o AN, a letra N pelo 5. Tá, se eu trocar a letra N pelo 5, vai ficar o A5. Quem é o A5? O A5 é o quinto termo da minha sequência. Como essa sequência ela tem um padrão, ó, que está sempre aumentando 3, 1 mais 3 é 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 3 é 10, 10 mais 3, 13. Tá? Então, o quinto termo da minha sequência vai ser o número 13. Tá legal? E quem vai ser o termo... Vamos pegar aqui o A7. Se eu trocar a letra N pelo número 7, aí eu vou ter o A7. O A7 é o sétimo termo da minha sequência. Quem é o sétimo termo dessa sequência? Bom, se o quinto termo é o 13, 13 mais 3 dá 16, e aí 16 mais 3 dá 19.
Então, o sétimo termo da minha sequência é o número 19. Ok? Então, nessa primeira aula, a gente vai terminar por aqui com as definições. Vamos só fazer um exemplo agora para a gente treinar um pouquinho essa ideia do AN, essa ideia da posição do número com o valor dele na sequência. Olha só, eu coloquei uma sequência aqui, 6, 12, 18, eu coloquei o início dela e quero que você complete com o sexto termo dessa sequência. Então, quando eu falo assim, ó, determine o A6 está significando o quê? O sexto termo da sequência, né? Então, A6 significa sexto termo. Bom, aqui a gente tem ó, o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo, o A3, que é o terceiro. Aí eu não quero saber o A4, nem o A5. Eu quero saber o A6. Só que para determinar o A6, eu vou ter que saber quem é o A4, quem é o A5, para poder chegar aqui no A6. Ou será que eu não preciso saber deles? Será que eu consigo descobrir o A6 sem descobrir o A5 e o A4? Vamos pensar? Vamos pensar sobre isso. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou trocar o lugar deles, vou colocar aqui para cima. Vamos da forma mais tradicional possível. A gente tem uma sequência numérica e aí, para descobrir o próximo termo, a gente tem um padrão. Tem uma lógica matemática que está aqui envolvida. E aí o padrão é o seguinte, ó. Do 6 para o 12, aumentou 6. Do 12 para o 18, aumentou mais 6. Então, a gente está sempre somando 6. Ó. 6 mais 6 é 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Então, eu sei que o quarto termo é 24. Se eu fizer 24 mais 6, dá 30. Então, o quinto termo é 30. E se eu fizer 30 mais 6, dá 36. Pronto. Descobri o A6. O A6 é igual a 36. Então, resposta, né? Vou colocar a resposta aqui, ó. A6 é igual a 36. Deixa eu arrumar. Bom, essa forma de construção que a gente fez foi a seguinte. Pegar o termo anterior e sempre somando 6. Por que sempre somando 6? Porque nós percebemos que o padrão era esse, né? A sequência estava aumentando de 6 em 6. Então, essa sequência ela tem uma regra de formação. Qual é a regra de formação? Some 6 ao primeiro termo. Some 6, né? Você vai pegar o termo anterior, somar 6, certo? Então, essa seria uma regra de formação. Eu posso até definir, né, através de uma expressão algébrica, quem vai ser o enésimo termo da minha sequência. O enésimo termo, ele vai ser considerado como? Vou pegar o termo anterior, quem é? É o AN-1. Lembra que o professor já definiu? AN é o enésimo termo. Quem é o AN-1? É o que vem antes do AN. Vou pegar o termo anterior e somar 6. Então, olha só, o que a gente fez aqui? Nós montamos uma expressão algébrica para representar qualquer termo dessa sequência. Tá certo? Só que para definir um termo dessa sequência, a gente sempre precisa do termo anterior. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de sequência recursiva. Tá? O que é uma sequência recursiva? Quando a gente depende do termo anterior. Ok? Então, a sequência recursiva é quando dependemos do termo anterior. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu poderia ter definido essa sequência de uma outra forma. Tem uma relação entre o valor do termo com a posição dele. Ó, vamos pensar na tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. Então, o primeiro termo é o resultado de 6 vezes a posição dele. E o segundo termo? O segundo termo é o resultado de 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Terceiro termo, 6 vezes 3, 18. Quarto termo, 6 vezes 4, 24. Quinto termo, 6 vezes 5, 30. Tá? Então, perceba que tem também uma relação entre a posição do termo com o valor dele. Basta estar multiplicando a posição por 6. Então, se eu quiser saber o AN, né, o AN vai ser o resultado de N vezes 6. Pego a posição que ele está e multiplico por 6. Olha só, quem que é o A6? Bom, se eu quiser calcular o A6, eu venho aqui e troco o N pelo 6.
E aí vai ficar 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Tá certo? Se eu quiser calcular um A10, o A10 vai ser o resultado de 10 vezes 6. Bom, 10 vezes 6 dá 60. Então, repare que nesse caso eu não estou precisando saber o A9, eu não preciso saber o A8. Eu consigo calcular o A10 sem ter os termos anteriores a ele. Então, esse caso aqui de definição, AN igual a N vezes 6, é o que a gente chama de sequência não recursiva. Você não precisa de outros recursos. Você não precisa saber o número anterior. Tá legal? Mas isso é assunto para a próxima aula. Vamos ficando por aqui, tá? Espero que você tenha entendido e gostado dessa aula, em que a gente trabalhou algumas ideias de sequências finitas, infinitas, sequências numéricas, de figuras, de ações, né, de atitudes, enfim, de elementos naturais, como as fases da Lua. Fizemos a definição aí de termos, posição, e agora a gente vai trabalhar mais a fundo o conteúdo de sequência. Por enquanto é isso, fiquem com Deus, até a próxima aula.